Caros amigos, quero falar de um assunto que passou desapercebido por muitos: a democracia americana sob ataque da extrema-direita. Não se enganem, Donald Trump é apenas a ponta do iceberg, porque há algo de podre no reino do tio Sam. O pior inimigo é o inimigo que está dentro, é o inimigo interno. Muito embora os Estados Unidos investam bilhões e bilhões de dólares em sofisticados sistemas de armamento para que possam se defender das superpotências militares, no caso a China e a própria Rússia, o maior risco talvez esteja dentro de suas fronteiras. Talvez seja o próprio cidadão americano imbuído de uma visão deturpada que possa oferecer um risco à democracia. Toda a gênese desse problema está exatamente na mudança do Partido Republicano, que a partir dos anos 70, ele passou a ser mais conservador. E nós sabemos que as principais linhas políticas defendidas a partir de então, e principalmente no decorrer dos anos 80 com Ronald Reagan, podem ser resumidos em 2 pontos. Eles defendem menos regulamentação no mercado para que as empresas possam agir com mais liberdade, principalmente no sistema financeiro, e exatamente dessa liberdade excessiva nós tivemos a crise dos derivativos em 2008. E outro ponto também que eles defendem é exatamente a questão de pagar menos impostos. Os mais ricos devem pagar menos impostos ao governo, né? Esses 2 pontos em si, eles não têm a capacidade de atrair um apoio popular, é claro, né? E para isso, o Partido Republicano, ele acabou fazendo aliança com os fanáticos religiosos. No primeiro momento, esse apoio ele habitava perifericamente o partido e, de certa forma, não incomodava, mas no momento que Donald Trump assumiu, essas pessoas, esses líderes religiosos extremos começaram a ganhar maior destaque, né, dentro da política. E nós podemos talvez destacar o mais importante deles, que é o senador Josh Hawley. E o que é que o Josh Hawley prega? Ele é totalmente contrário à visão de Pelágio. Pelágio era um monge do século IV, no qual ele defendia que a pessoa tinha total liberdade para definir como ela queria levar a sua vida. Ela tinha total capacidade de determinar como ela viveria, né? É claro que dentro dessa liberdade, ela, quando chegasse o momento, ela teria que responder perante Deus sobre as boas atitudes que ela tomou e os erros que eventualmente cometeu, né? Mas o senador Josh condena veementemente esse posicionamento. Para ele, o Senhor Jesus governa a tudo e a todos. Não há um só centímetro quadrado no seu reino do qual não esteja submetido diretamente à sua autoridade. E não há como escapar. Logo, a igreja teria legitimidade sobre todos os aspectos da vida humana e, por consequência, não existiria o livre-arbítrio, não é? Para que a liderança, naturalmente, de Jesus prevaleça, é necessário que todas as nações prestem obediência a ele, né?
Eles chegam a defender esse extremo. Nessa visão um pouco deturpada, né, ou bastante deturpada, melhor dizendo, a América atualmente se encontra num dilema. Ou ela passa a ser fiel aos ditames, às lições de Jesus, a esse governo teocrático, ou então ela continua presa ao secularismo pagão. E para eles, né, todo o mal da sociedade moderna advém exatamente desse posicionamento distante da religião, que seria, em poucas palavras, a violência, o uso de drogas, o próprio vazio existencial, a falta de propósito e a miséria, né? Para que haja esse governo de Jesus sobre a terra, né, é preciso que todo o poder esteja na mão de uma elite religiosa preparada, formada por homens puros e de comportamento reto. É claro que não haveria espaço para as mulheres, né, nesse tipo de governo. Somente os homens poderiam desempenhar essa função. E somente eles, essas pessoas divinamente iluminadas, teriam a capacidade de descobrir qual é a vontade de Jesus e como que Jesus quer governar o seu planeta, né? Seria desse nível, basicamente. Tudo isso, né, uma vez implementado, significaria o fim da democracia e representaria o fim da sociedade plural. Dentro dessa visão não há espaço para tipos distintos de famílias, não há espaço para relações homoafetivas, diversidade sexual, a própria ciência, a liberdade, a medicina e o avanço tecnológico seriam tolhidos ao máximo, sempre no interesse de que fosse cumprido a vontade da igreja e que fosse protegido esse caminho puro pelo qual a sociedade iria trafegar de uma forma bastante reveladora em conexão com os ensinamentos religiosos. Os desafios estão postos e os riscos são enormes, como nós podemos constatar. De fato, o que eles desejam, em última análise, é simplesmente o retorno à Idade Média. É isso que eles buscam. Eles querem ter o controle da sociedade. Eles querem ter a palavra final. Eles querem que a religião seja o único motor da sociedade. São essas pessoas contra as quais nós, afinal, temos que lutar e manter sempre nossa atenção, porque o prejuízo, se uma vez elas conseguirem, né, cumprir seu intento, será realmente enorme. Muito obrigado.